Boa noite aos irmãos, graça e paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube, que Deus te abençoe também em nome de Jesus. Você que pode, abra comigo a sua Bíblia, João, capítulo de número 4. João, capítulo de número 4, versículo de número 28. Apenas a parte A do versículo nós vamos estar lendo. João, capítulo de número 4, versículo de número 28. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus: quanto a mulher deixou o seu cântaro. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque fomos alcançados pelo Senhor. E aqui estamos, Senhor, na sua casa, ouvindo do Senhor. A minha oração nessa noite é que a tua palavra encontre em nós um solo fértil, um coração esperançoso e sedento, para que ela possa criar raízes e possa gerar muitos frutos. Deus, que o nosso pensamento esteja no Senhor, que o nosso coração, ó Pai, esteja contrito e quebrantado nessa noite, para que essa palavra poderosa, que é a palavra de Deus, possa nos transformar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos essa mensagem nas suas mãos e que o Espírito Santo do Senhor nos guie nessa noite, ministrando aos nossos corações aquilo que nós precisamos, aquilo que irá trazer ao nosso coração mais amor pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, hoje nós estamos diante de um texto bastante conhecido como o texto da mulher samaritana, ou da mulher de Samaria. E nós vamos meditar nesse texto nessa noite, mas eu quero trazer talvez uma perspectiva um pouco diferente desse texto para os nossos corações. Hoje nós vamos meditar sobre o Deus que destrói as nossas defesas. O Deus que destrói as nossas defesas. Meus irmãos, existia um grande homem de Deus chamado Agostinho, um dos grandes teólogos da história da igreja, que certa vez, num livro chamado Confissões, ele disse a seguinte frase: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Para Agostinho, esse grande homem de Deus e teólogo, todo ser humano, ao nascer, ele é comparado a uma flecha que foi lançada. E essa flecha, ela é lançada em direção a um alvo. E enquanto essa flecha não alcança o alvo para o qual ela foi lançada, ela se encontra num estado de incompletude. O que vale uma flecha se não for atirada? Nada. E o que vale uma flecha que foi atirada, mas ainda não alcançou o alvo? Nada. Então Agostinho compara todo ser humano a uma flecha lançada em direção a um alvo. E essa flecha só encontra sentido na sua existência quando ela encontra o alvo para o qual ela foi lançada. Meus irmãos, assim é a nossa alma. Assim é a nossa preciosa alma. Ela é como essa flecha que foi criada
e já foi lançada em direção a um alvo. Mas enquanto ela não encontrar esse alvo, jamais seremos completos. Jamais seremos satisfeitos. Jamais encontraremos descanso para ela. E nós estamos diante de um texto onde nós temos uma flecha que foi lançada e que durante muitos anos não encontrou o seu alvo. E durante muitos anos, talvez ficou vagando, sem possuir essa completude, sem possuir essa satisfação, sem usufruir de um descanso. Mas um dia ela encontrou o alvo. Melhor ainda, ela foi encontrada pelo alvo. Meus irmãos, João capítulo 4, verso 1 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. O capítulo 4 começa com Jesus fugindo de uma polêmica. Talvez hoje nós vemos tantas pessoas envolvidas em tantas polêmicas, mas Jesus não era um homem de se envolver nas polêmicas. Pelo contrário, ele fugia de muitas delas. E aqui ele foge de uma polêmica. E qual é a polêmica, irmão Caio? A polêmica é que João Batista já estava no final do seu ministério. E qual era o ministério de João? Preparar o caminho para Jesus. Então nós vemos aqui dois extremos: João no final do seu ministério e Jesus iniciando o seu ministério. Então imagine comigo, antes de Jesus, quem era o principal pregador da região da Galileia? João Batista. Então, numa linguagem dos dias de hoje, a igreja de João estava cheia. Lembra que as multidões iam ouvi-lo? As multidões iam vê-lo batizar, chamar os fariseus de raça de víboras. Mas quando Jesus surge, essa mesma multidão que acompanha Jesus, agora ela é direcionada até a pessoa de Jesus. Então talvez o culto de João já não tinha muita gente mais, porque estes agora estavam aonde? Na igreja de Jesus. E alguns começam a criar polêmica. Por quê? Porque tem sempre pessoas que não ajudam e atrapalham. Tem sempre pessoas com sede de polêmica. E eles começam a questionar. Mas Jesus está batizando mais do que João. E Jesus, percebendo um possível conflito, ele decide deixar a região da Judéia e partir para uma outra região. Há também aqui, precisamos destacar, a desconfiança por parte dos fariseus. Porque eles estão olhando que as pessoas que estavam seguindo a João estão começando a seguir Jesus. E o grupo de Jesus se torna grande a cada dia que passa. Cada dia que passa, mais pessoas se juntam ao grupo de Jesus. Então os fariseus, eles começam a perceber que algo está acontecendo. E Jesus, conhecendo o coração deles, prevendo um iminente confronto que surgiria alguns anos depois, Jesus também decide se retirar. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu vou ter que enfrentar essa polêmica, mas agora não é o tempo. Vamos deixá-la mais para frente. Então Jesus, ele se afasta da região da Judéia e decide ir para a Galileia, para continuar o seu ministério. Verso 4. E era necessário atravessar a província de Samaria. Meus irmãos,
para que Jesus saísse da Judéia e fosse para a Galiléia, era necessário atravessar a província de Samaria. Mas por que era necessário, irmão Caio? Porque se a gente for pegar o mapa da época, existiam outras rotas. Será que Jesus está pensando que devido às chuvas, o Rio Jordão pudesse transbordar e acabar atrapalhando a viagem dele por aquelas rotas principais? Não acredito que tenha sido isso. Será que Jesus estava tentando pegar um atalho para chegar mais rápido na Galiléia? Não. Também não acredito que foi por isso. Não era normal um judeu passar pela Galiléia. Preste atenção nisso, isso é importante. Não era normal um judeu passar pela Samaria em nenhuma situação. Poderia ser um caso de vida ou morte. O judeu, ele sempre pegaria o caminho diferente para não passar por Samaria. Mas o texto bíblico nos diz que era necessário passar por Samaria. Mas, irmão Caio, era necessário por quê? Sabe por que era necessário? Porque Deus não escolhe cidades, Deus escolhe pessoas. Deus não escolhe lugares, Deus escolhe corações. Tinha um coração lá que pertencia a Jesus. Existia alguém em Samaria que tornou o caminho até a Galiléia necessário passar por lá. Existia alguém em Samaria que precisava ser encontrado por Jesus. Era necessário, porque pessoas são necessárias. Em Samaria existia uma mulher, uma triste mulher, uma desventurada mulher, uma mulher única para o Senhor. E ela precisava ser encontrada. Existia uma história que precisava ser mudada naquele lugar. Meu irmão, em nome de Jesus, o nosso Deus é aquele que encontra histórias e as muda. O nosso Deus é especialista em transformar pessoas. O nosso Deus é aquele Deus que encontra pessoas em uma situação e as leva a se tornarem pessoas totalmente diferentes. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um transformador de pessoas. O nosso Deus é um transformador de histórias. O nosso Deus é aquele que pega as histórias que aos olhos dos homens já estão no final e tornam apenas mais um capítulo de uma grande história que está por vir. Esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o nosso Jesus. Mas Jesus não era um homem que gostava de muitas polêmicas, como eu disse. Mas existem algumas polêmicas que nós não podemos fugir delas. Ao mesmo passo que Jesus evita uma polêmica em relação a João e os fariseus, ele vai entrar em uma outra polêmica agora. Versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus. Chegou, pois, a uma cidade chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Jesus entra em território samaritano. Irmãos, aqui Jesus já está indo contra praticamente a maioria das tradições religiosas do seu próprio povo. Aqui Jesus já está, imagine os discípulos, quando Jesus começa a tomar a rota de Samaria. Imagina o que aqueles homens estão pensando. Aqueles homens deviam estar assim: será que Jesus está errando o caminho?
eu acho que Jesus se perdeu. Eu acho que Jesus não sabe o que ele está fazendo. Irmãos, em nome de Jesus, a mensagem do Evangelho, a boa notícia, a história, a obra de Jesus Cristo está acima de qualquer questão humana. O Evangelho é mais poderoso que qualquer questão humana. O Evangelho, ele é mais poderoso do que qualquer discurso humano. O Evangelho é mais poderoso do que qualquer paradigma humano. O Evangelho é mais poderoso do que qualquer ideologia humana. O Evangelho está acima de qualquer questão deste mundo. A mensagem do Evangelho vai além. Vai além, irmãos. Além do que os nossos olhos podem ver. Além das circunstâncias. Além das distâncias. Esse é o nosso Evangelho. Esse é o Evangelho que nos alcançou. Jesus vai criar um diálogo com essa mulher. Porque o desejo de Jesus é dialogar com aquele que foi encontrado. O desejo de Jesus não é encontrar alguém e aquela pessoa simplesmente ficar encontrada. O desejo de Jesus é encontrar para se relacionar com as pessoas. Um encontro, ele sempre precede ao diálogo. Todas as vezes que Jesus encontrou alguém, ele dialogou com aquela pessoa. Ele falou o coração daquela pessoa. E aqui não é diferente. Jesus vai começar a dialogar com aquela mulher. E qual é a intenção de Jesus? Tocar a alma daquela mulher. Lembra que eu disse que a nossa alma é uma flecha? Aquela flecha estava vagando, mas o alvo encontrou ela. Jesus começa a tocar a alma daquela mulher naquele diálogo. Mas há em nós, dentro de nós, aquilo que nós podemos chamar de algumas defesas. Alguns movimentos que o nosso corrupto e enganoso coração faz para que Jesus não toque onde ele deseja tocar. Que bom para essa mulher e para nós que Jesus não respeita as suas defesas. Ele as destrói. Ele as derruba. Ele as coloca por terra. E com essa mulher, Jesus vai encontrar ela. E Jesus diz: eu vou tocar a alma dessa mulher nesse dia. E não há defesas que vão ficar de pé diante da minha palavra. Existia uma novidade de vida que Jesus queria trazer para essa mulher. Que ela nunca tinha vivido. Que ela nunca tinha experimentado. Versículo de número 7. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. A polêmica que Jesus fugiu em relação a João e os fariseus, ele vai entrar em uma mais pesada agora. Agora ele está dialogando com um samaritano, uma pessoa de Samaria. Algo extremamente proibido dentro do povo judeu. E ele não só está dialogando, ele está pedindo um favor. Ele olha para aquela mulher, imagine a cena, meu irmão. Alguns historiadores dizem que é mais ou menos aqui meio-dia.
Provavelmente seria um dia muito quente. Porque a Bíblia diz que Jesus, se assenta no poço, cansado. Imagina aquela mulher indo buscar água naquele poço, como se fosse um dia como outro qualquer. Mas aquele dia, a história daquela mulher seria mudada para sempre. Porque um homem judeu disse para ela assim: dá-me de beber. Porque ela tinha encontrado ou foi encontrada por um homem diferente de qualquer outro homem que ela havia visto. Meus irmãos, Jesus não está simplesmente pedindo água. Quando Jesus diz, dá-me de beber, Jesus está dizendo assim, acabou essa separação de povos. Isso ficou para trás. Esses preconceitos, essas questões humanas, essas ideologias, isso daí, diante de mim, ficou tudo para trás. Não tem valor nenhum. Isso é pequeno perto do evangelho que Jesus vai apresentar para essa mulher. O interessante é que aquele que pedia tinha muito mais para oferecer. Irmãos, a forma de Jesus tratar as pessoas é fantástica. Jesus pede algo que ele tinha muito para oferecer. Versículo 9. Então, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Meus irmãos, aqui nós vemos a primeira defesa a ser destruída por Jesus. A defesa da rejeição. Jesus é tudo que essa mulher não espera, mas é tudo que a alma dela deseja. Talvez você entrou assim essa noite. Talvez Jesus seja tudo que você não está esperando. Mas eu quero dizer para você que é tudo que a sua alma precisa. É tudo que a sua alma deseja. O pedido de Jesus é muito mais do que saciar uma sede física. O pedido de Jesus, ele é muito mais do que matar alguma necessidade do corpo físico. O pedido de Jesus é uma forma dele mostrar para aquela mulher que ela está sendo enxergada de uma forma que ela nunca havia sido enxergada antes. Há uma perplexidade naquela mulher. Aquilo causa espanto nela. E ela diz assim: como tu, sendo judeu, me pede água? Eu sou uma mulher e de quebra sou samaritana ainda. Será que você não sabe que os judeus, eles não se dão com os samaritanos? Existia uma briga histórica, porque os samaritanos, eles se relacionaram, essa parte do povo de Israel se relacionou com outros povos e deu a linhagem, como consequência, uma linhagem que aos olhos do povo de Israel não era pura, não eram israelitas puros. Então eles falam: vocês não são puros como nós, então nós não podemos conviver com vocês. Vocês são mestiços. Irmãos, Jesus quebra a defesa da rejeição, mostrando para aquela mulher que para Deus não existe homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem rico, nem pobre, nem bonito, nem feio. Existem aqueles que têm um coração quebrantado. E essa mulher era rejeitada muito, irmão.
Essa mulher provavelmente buscava água sozinha. Essa mulher provavelmente ela buscava água nos poços mais longes. Por quê, irmão Caio? Porque essa mulher talvez buscava água nos horários onde o sol estava mais quente. Porque as outras mulheres a rejeitavam. Porque ela era rejeitada por causa do estilo de vida que ela vivia. Que a gente vai ver no decorrer da mensagem. E aquela mulher que está acostumada a viver uma vida de rejeição, ela fica espantada porque pela primeira vez alguém não a rejeita. Porque pela primeira vez alguém olha para ela como de fato ela é, e ao invés de descartar ela, aquela pessoa inicia um diálogo com ela ainda. Imagina quantas ofensas de judeus aquela mulher talvez não ouviu durante a sua vida. Imagina quantas ofensas do próprio povo. Imagina os familiares daquela mulher devido à situação que ela vivia. Talvez ela foi abandonada pela própria família. Mas nesse dia, alguém diferente vai encontrar com ela. Isso gera uma perplexidade muito grande no coração dessa mulher. Ninguém havia olhado para ela assim antes. Ninguém havia tratado ela dessa forma. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Jesus está se colocando acessível para aquela mulher. Você precisa entender uma coisa. Jesus é acessível. Spurgeon dizia que a distância entre o homem e Deus é a distância entre o joelho e o chão. Quantos quilômetros existem entre o céu e a terra? A distância de uma oração. O nosso Deus é um Deus acessível. É um Deus que se permite ser conhecido. Não é um Deus que se esconde, mas é um Deus que se mostra. Jesus aqui está se fazendo acessível àquela mulher. Jesus está dizendo para ela que Ele é palpável, que Ele pode ser tocado, que Ele pode ser acessado. O nosso Deus é um Deus que se faz próximo de nós. O nosso Deus não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto. Ele é um Deus que, se preciso for, se estende para alcançar nossas necessidades. Verso 10. Jesus vai responder. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Meus irmãos, a primeira defesa dessa mulher é a defesa da rejeição. Ela acha que Jesus é como as outras pessoas, que a feriram, que a frustraram, que as entristeceram, talvez que as roubaram, talvez que a tiraram algo precioso delas. Mas Jesus está dizendo para ela assim: se você me conhecesse, você não pensaria isso. Sabe o que significa o dom de Deus? Presente de Deus. Jesus está na frente daquela mulher dizendo assim: ó, eu sou um presente de Deus para você. Se você soubesse que eu sou um presente de Deus para você, você não se sentiria rejeitada. Jesus não precisava de ajuda. Jesus não precisava de companhia. E muito menos de água. Mas aquela mulher precisava. Ele está dizendo para ela: eu sou um presente de Deus para você. É só você me conhecer. É só você dialogar comigo. Eu estou aqui, eu sou acessível a você. É só você me tocar. É só você estender as suas mãos que eu vou te segurar.
E ele ainda diz para ela assim: eu tenho algo para te dar. E esse algo chama água viva. Meus irmãos, água viva, o Espírito Santo. A água viva do Senhor está disponível para nós. Não sou eu que estou dizendo, não. É Jesus. Se conheceras o dono de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O Espírito Santo está disponível para nós. A água viva, a água transformadora, a água que muda a nossa história está disponível para nós. Nós precisamos acessar, nós precisamos pedir. Jesus está dizendo para ela assim: eu tenho uma água diferente. Você nunca experimentou dela. Mas o dia que você experimentar, você também não vai ser mais igual. Você vai ser diferente para sempre. Essa água não muda só um mês. Essa água não muda 2 meses. Essa água muda toda uma vida. Essa água não muda só o jeito de vestir, mas essa água muda o comportamento do nosso coração. Essa água não muda só os locais aonde a gente vai, mas essa água muda a nossa forma de pensar e enxergar o mundo. Verso 11. O diálogo continua. Existem mais defesas a serem quebradas. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus já venceu a barreira da rejeição, porque agora tem diálogo. Mas existe uma defesa difícil de ser quebrada, difícil de ser destruída. A defesa da tradição religiosa. Aquela mulher não havia percebido que ferramentas humanas não são necessárias para Jesus. Jesus está falando de uma água que não é desse mundo. E ela está procurando poço, ela está procurando balde para tirar uma água que não é desse mundo. E ela está questionando Jesus no contexto da tradição religiosa. Mas, Senhor, Jacó, o nosso pai, furou esse poço aqui, e esse poço é uma bênção. E tem quantos anos que as pessoas vêm aqui nesse poço e alimentou o seu gado, os seus bois, os seus filhos, e nos alimenta também. O senhor está achando que é maior do que ele? Talvez aquela mulher, irmão, está baseando a vida dela em ritos religiosos. Talvez aquela mulher está colocando uma tradição religiosa acima de Jesus Cristo. Irmão, não existe tradição religiosa maior do que Jesus. Não existe contexto religioso maior do que Jesus. E tem pessoas que carregam aquela tradição religiosa, estão morrendo de sede. Estão diante da água viva e estão com sede, porque estão se agarrando nas tradições religiosas.
A religião não mata a sua sede. A religião não resolve o problema do pecado. A religião não resolve o problema da sua inimizade com Deus. Ela apenas engana você. Uma vez por semana eu fui lá, meus pecados estão perdoados. Todo religioso tem sede. Ele vive com sede. Porque Jesus disse assim: aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Sabe por que não tem pessoas satisfeitas em Deus? Não beberam da água viva. Sabe por que tem pessoas presas na tradição religiosa? Não beberam da água viva. Sabe por que tem pessoas que estão, irmão, desidratados dentro da igreja, porque não beberam da água viva. Estão sempre com sede. Precisa vir sempre, sempre, sempre. E se acontecer alguma coisa, enfraquece facilmente. Por quê? Porque ainda não conheceu do dom de Deus. Ainda não provou da água que mata a sede. De tempos em tempos, está doente. Jesus quer que aquela mulher entenda que a água viva nunca teve dentro daquele poço, mas estava do lado de fora. Ela está procurando dentro do poço da religiosidade algo que está do lado de fora. Jesus está dizendo para aquela mulher: a água que vai matar a sua sede não está no poço da religião, mas está em ter um relacionamento comigo. Não está no vir no culto, não está no dar dízimo, não está no fazer algo para o Senhor, mas está em viver uma vida de relacionamento com Ele. Não vos chamo servo, porque servo não sabe o que faz, vos chamo amigos. Jesus está dizendo para aquela mulher: existe uma fonte maior do que tudo que você já viu. E é uma fonte que você não tira água com balde, é uma fonte que você mergulha. Não é uma fonte que você precisa raspar lá no final porque tem pouco, não. É uma fonte que dá para mergulhar nela, ainda tem muito mais ainda. Jesus então destrói a segunda defesa. A defesa da tradição religiosa. Mas existe uma terceira defesa a ser destruída. Verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Segura no 15. Irmãos, aquela mulher já foi vencida na sua rejeição, já foi vencida na sua tradição religiosa. Então ela diz para Jesus assim. Interessante, na Bíblia há detalhes que são importantes para nós. Na primeira vez que ela fala com Jesus, ela diz assim, no verso de número 9. Como tu, sendo judeu, tu, o pronome que ela usa para Jesus é tu. No versículo de número 15 ela diz assim: Senhor. Irmãos, essa mulher acha que está no controle do diálogo, mas não está. Aqui Jesus já começou a destruir as defesas do coração dela. Antes era tu, agora já é Senhor. Mas tem mais uma defesa que precisa ser destruída. Ela está dizendo: Senhor, me dá dessa água aí, que eu não quero mais ter sede. Porque eu não quero mais vir no poço. Mas Jesus vai, olha só,
no verso 16, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 já tiveste, e esse que agora tens não é seu marido. E isso disseste com verdade. Irmãos, a terceira defesa a ser destruída, a defesa do pecado. Jesus começa destruindo a defesa da rejeição. Essa mulher agora se sente na condição de acessar a Jesus. Ela entende que ela pode se aproximar de Jesus. Jesus então destrói a defesa da tradição religiosa. E ela entende que agora ela se aproxima de Jesus, não do jeito que ela aprendeu, mas do jeito que Ele quer se revelar a ela. Não é com ritos religiosos, mas com relacionamento. E agora Jesus vai destruir a terceira defesa, que é a defesa do pecado. A vida dessa mulher era como se fosse um embranhado de divórcios e adultérios. Por isso, essa mulher buscava água no poço mais longe, num horário diferente. Por isso ela sofria a rejeição. Porque naquela época, não diferente de hoje, se bem que hoje, pelo que parece, um estilo de vida que agrada ao Senhor não é mais bonito, mas viver uma vida de pecado, viver uma vida desonrando o nome do Senhor, viver uma vida tripudiando em cima dos princípios de Deus, parece ser bonito, mas não é. Essa mulher tinha uma má reputação. Essa mulher era associada e comparada com uma mulher prostituta. E ninguém queria ser associado a uma mulher de má reputação. Essa mulher talvez recebeu muitos adjetivos durante a sua vida. Talvez, em toda a sua caminhada, essa mulher, ela foi conhecida como a fulana de tal. Aquela que vive essa vida. Aquela que não tem padrão moral. Para não dizer palavras ofensivas aqui em cima. Você já deve estar me entendendo. Talvez aquela mulher foi rotulada por causa do pecado dela a vida inteira. Mas, irmão Caio, no que consiste essa defesa do pecado? Essa mulher procurou no pecado o preenchimento que a sua alma necessitava. Lembra? Que você foi lançado e você tem um alvo, enquanto você não alcança o alvo original, você não está completo. Mas existe um adversário chamado Satanás, especialista em colocar vários alvos na sua frente. E talvez essa mulher bateu de alvo em alvo, em alvo, em alvo, procurando o quê? Não somente o prazer e a satisfação terrena, mas uma satisfação para a sua alma, que ela jamais encontraria nas coisas desse mundo. Talvez ela tentou nos relacionamentos curar a necessidade e o preenchimento que a alma dela tinha. E isso gerou para ela consequências extremas. Ela buscou no mundo aquilo que faltava dentro dela. Ela buscou preencher o seu coração nas coisas desse mundo. Irmãos, a imoralidade dessa mulher é uma prática inaceitável.
Porém, apesar de uma vida leviana, apesar de uma vida desonrosa, apesar de uma vida deplorável, apesar de uma vida pecaminosa, apesar de uma vida sem honra, sem moralidade, por trás disso tudo existia uma alma que necessitava de perdão e compaixão. Jesus não vai te jogar fora, porque você errou. Obrigado, Tadinho. Jesus olhava para além do que a sociedade podia ver. Jesus olhava para além do que o seu próprio povo podia ver. Jesus não está olhando ali uma prostituta. Jesus está olhando uma mulher que necessita de perdão. Jesus está olhando ali uma flecha perdida. Uma flecha que está vagando há muito tempo perdida. Mas que precisa encontrar o alvo. Que sofreu porque não encontrou esse alvo. Porque está sofrendo. Porque está carregando algo pesado demais. Porque ainda não encontrou o alvo para qual foi lançada. Essa mulher estava socialmente marginalizada, meus amigos. Essa mulher era uma escória da sociedade. Mas foi assim que Jesus encontrou ela e mudou a história dela. Irmão, em nome de Jesus, Jesus é capaz de destruir as defesas do pecado. Jesus é capaz, irmão, de preencher aquilo que o mundo não pode. Jesus é capaz de completar. Você sabe que falta algo aí. E lá fora você não vai encontrar isso. Não é o dinheiro que vai te dar. Não são os prazeres desse mundo que vai te dar. Não é casamento que vai te dar. Não é vida boa, casa nova, não é viagem, não é nada disso. É Jesus Cristo, o único que pode preencher o vazio do nosso coração. É o único que pode redirecionar a nossa alma para o verdadeiro alvo. E é lindo, irmão, que não importa a forma com que você se apresente diante de Jesus. Ele é um transformador de histórias. Não importa, irmão. Não importa o que aconteceu. Não importa como eu me apresentei. Não importa o que Ele pode fazer comigo. Não importa a graça transformadora que habita nele. Interessante que em todo tempo essa mulher tenta desviar o assunto. As defesas do coração dela se armam e Jesus vai destruindo uma por uma. Parece que ela lutava para que Jesus não tocasse no íntimo dela. Mas ele sempre esteve no controle do diálogo. Deixa eu dizer algo para você aqui. Você está achando que você está resistindo. Mas ele está no controle. Você acha que você está dando as cordas, as cartas. As cartas estão na mão dele. Você acha que você está no comando. Mas é ele que está guiando o barco. Você acha que é você que está se defendendo. Mas ele está quebrando as suas defesas aos poucos. Ele sempre esteve no controle desse diálogo. Enquanto ela acha que está se defendendo. Enquanto ela acha que ela está criando barreiras para que aquele homem diferente, para que aquele sentimento que está no coração dela, que ela nunca sentiu, não dominasse ela por completo. Ele está no controle de tudo.
ele quebra as defesas dessa mulher para alcançar a alma dela. E ele alcança. Porque quando nós continuamos o texto, existem algumas outras defesas, mas não dá tempo da gente falar. No versículo que nós lemos, 28, a Bíblia diz que a mulher desiste do cântaro. Olha lá, ó. Deixou o seu cântaro. Não tem defesas mais. As defesas caíram, foram destruídas. E sabe por que ela deixa o cântaro? Porque ela vai até a cidade e diz àqueles homens, olhe comigo, o versículo de número 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Nele quem? Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ela dizia assim, a pregação dela era assim: venham ver esse homem. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Irmãos, no começo ela não queria diálogo. No final ela está dizendo assim: gente, vamos lá. Vamos dialogar com ele. Ele me encontrou. Ele me ganhou. Ele me conquistou. Ele destruiu as defesas do meu coração. Diante dele eu não pude resistir. Diante dele eu não tive forças para lutar contra ele. Quando eu achava que eu estava lutando, ele já estava destruindo as defesas. Quando eu achava que eu estava fugindo, ele estava chegando mais perto. Vem ver. Ele fez comigo. Vem ver. É de verdade. Não é história não. Não é história não, irmãos, é de verdade. Ele me achou de verdade. Ele mudou o meu coração de verdade. Eu não estou aqui dizendo para vocês que foi uma mudança, uma suposta mudança, não. Ele me mudou de verdade. Eu já não sou mais aquela mulher. Tanto que nem cântaro mais eu quero é saber dele agora. Essa vida de buscar água não é para mim mais, porque eu encontrei a água viva, e a partir de hoje eu não tenho sede, e a partir de hoje a minha história foi mudada, e a partir de hoje eu não sou mais aquela mulher prostituta, mas eu sou a mulher que era prostituta, mas foi encontrada pelo Senhor Jesus Cristo, e teve a história mudada. Ai, irmão Caio, mas o que isso tem a ver comigo? Primeiro, você pode se esconder de tudo e de todos, menos de Deus, quando Ele quer te encontrar. Mas eu vou buscar água meio-dia porque não tem ninguém lá. Mas eu vou viver a minha vida à margem, porque eu quero viver escondido de tudo e de todo. Você pode. Mas você não pode se esconder dele quando ele quiser te encontrar. Pode ser dentro da sua casa, dentro do banheiro, dentro do quarto, dentro do seu trabalho, na faculdade, dentro da sua sala, ou até mesmo na igreja Batista Reviver. Quando Deus quer encontrar um homem, não existe como, não há possibilidade de fugirmos dele. Segundo, Jesus irá quebrar todas as suas defesas até encontrar a sua alma. Se prepara, meu irmão. Às vezes ele bate forte, mas ele vai encontrar a nossa alma. Às vezes vai doer, irmão. Busca lá seu marido. Aí, irmão. Irmão. Não é fácil não, tá? Existe um texto em Provérbios, me falhou a referência aqui agora, que diz assim: a palavra dita na hora certa são como maçãs de ouro em bandejas de prata. Jesus sabe a forma de dizer aquilo que tem que ser dito e a pessoa que precisa ouvir. Fica tranquilo, irmão. Ele sabe. Mas ele vai destruir defesas.
Ele não vai deixar barato. Ele não vai deixar você bater a porta na cara dele. Ele é o Senhor. Ninguém bate a porta na cara do Senhor. Terceiro, existe perdão e novidade de vida em Deus para todos nós. Talvez você entrou por essas portas numa condição de vida que você sabe não era para você estar assim. Talvez você entrou por essas portas vivendo uma vida de rejeição. Talvez você entrou por aqui vivendo uma vida escorada na tradição religiosa, mas você sente que falta algo. Talvez você entrou aqui vivendo no pecado. Talvez você não tenha força. O pecado é cruel, irmãos. O pecado nos amarra. O pecado não nos deixa sair. E talvez você entrou aqui preso, acorrentado, já sem forças, entregue. Eu quero dizer para você, existe perdão para a sua vida. Existe novidade de vida para você. Existe uma vida nova para você, meu irmão. Existe uma vida diferente dessa que você tem vivido. E essa vida nós encontramos somente em Jesus. E nós não vamos encontrar em lugar nenhum. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos orar nessa noite. Senhor, Tu és poderoso, Senhor. O Senhor é o Deus que muda a nossa história. O Senhor é o Deus que nos encontra nos momentos mais difíceis da nossa vida. O Senhor é o Deus que nos acolhe quando todo o mundo nos abandona. O Senhor é o Deus que se torna acessível quando todas as outras portas estão fechadas. Deus, o Senhor é aquele que nos olha com misericórdia e compaixão, quando todos os outros olhares são de acusação e juízo. Deus, Tu és aquele, Senhor, que se importa com a nossa alma. Tu és aquele, Senhor, que enxerga o sofrimento da nossa alma. Deus, o Senhor é aquele que dá sentido à existência do ser humano. O Senhor é aquele que nos coloca na rota do alvo novamente. O Senhor é aquele que estende as mãos quando todas as outras mãos já não estão estendidas mais. Deus, o Senhor é aquele que muda a história quando todos diziam que a história estava terminada. Esse é o Senhor. Deus, o Senhor é aquele que tem água viva. O Senhor é aquele que tem algo que o nosso coração necessita, que tem algo que a nossa alma anseia, assim como a corça anseia pelas águas, assim, ó Deus, nossa alma tem sede de Ti. O Senhor tem aquilo que nos torna completos. O Senhor tem aquilo que nos torna satisfeitos.
É só no Senhor, Deus, que nós encontramos isso. Em nenhum outro lugar mais nós encontramos a sensação de estar perdido e ser encontrado. A sensação de que não falta mais nada, de que tudo está bem, de que se o mundo terminasse hoje, nós estaríamos satisfeitos. É só no Senhor que nós temos a convicção de que o nosso coração encontrou o tesouro maior. Oh Deus, esse é o Senhor. O Senhor é o Deus que destrói nossas defesas. O Senhor é aquele que estilhaça aquilo que nós colocamos como honra para nós. O Senhor é o Deus que nos quebra, que nos coloca no chão. O Senhor é aquele que quebranta o coração duro, que toca no mais profundo do ser humano, aonde, Deus, ninguém pode chegar, o Senhor chega. O Senhor é aquele que nos fere, para que nós sejamos curados. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. O Jesus que encontra pessoas, o Jesus sem preconceitos, o Jesus que está acima da rejeição desse mundo, o Deus que está acima das tradições religiosas, o Deus que vence o pecado, o Deus que nos dá força para vencer o pecado, o Deus que nos capacita a lutar contra o pecado todos os dias. Esse é o Senhor. E nessa noite, Deus, eu quero apresentar a minha vida diante do Senhor e a vida dos meus irmãos. Nós precisamos do Senhor, Deus. Nós precisamos dessa água viva, que está disponível para nós, Deus. A uma distância de uma oração, a uma distância de pedir, a uma distância de desejar, a uma distância de ansiar por ela, Senhor. Ó Deus, estamos aqui diante do Senhor nessa noite, clamando ao Senhor. Transforma histórias nesse lugar. Existem pessoas nesse lugar que chegaram aqui como essa mulher, Deus, necessitando do Senhor mais do que tudo. Existem pessoas que entraram por essas portas, que precisam que o Senhor se revele a elas. Existem pessoas a um passo da morte nesse lugar, Senhor, que precisam ter um encontro com o Senhor. Existem famílias nessa noite que precisam ter um encontro com o Senhor. Deus, encontra essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Destrói as defesas que precisam ser destruídas. Mas toca na alma dessas pessoas nessa noite, Senhor. Assim como o Senhor fez com essa mulher. Tocou a alma dela e marcou ela para sempre. Que o Senhor possa fazer isso em nossas vidas. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. E você aplauda o nome do Senhor. Amém, amados? Deus falou ao seu coração? Amém? Saia daqui entendendo que quem bebe dessa água vira uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então essa água que te alcançou hoje, que ela alcance as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Que Deus abençoe a vida do Caio. Deus falou aos nossos corações. Nosso amado pastor Marcel está em boa família. Nós temos o relógio de oração para toda a igreja. Procura o pastor Miguel lá atrás após o culto. Amém? Estenda suas mãos para cá.
que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: que Deus abençoe a sua semana. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado.